Olá, tudo bem? Vamos aguardar mais um pouquinho para as pessoas entrarem. Aí. Como é que está o som? Como é que está o áudio? Pode ir respondendo. Como é que está o som? Boa noite. Boa noite. Falem para mim se o som está bom, se a imagem está boa. Mande um ok. Muito bem. Então hoje começa o nosso workshop de reflexologia podal, noções básicas. E vai ser 3 dias com 3 aulas de duração de mais ou menos 45 a 1 hora de aula, para a gente falar sobre esse curso de reflexologia podal, noções básicas. Boa noite quem está entrando. Vamos aguardar mais alguns instantes. Depois a gente começa já a nossa aula mesmo. Boa noite, Meire. Vitor, boa noite. Vamos só aguardar mais uns instantes enquanto entra mais gente, para a gente poder dar início a essa primeira aula do nosso workshop de reflexologia. O que vai ser comentado aqui? Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da reflexologia podal, o que é reflexologia podal, indicação e contraindicação. Quem está no grupo já recebeu o material e pode estar acompanhando a gente aqui nessa aula, ok? E todas as dúvidas vão ser respondidas lá no grupo do WhatsApp, ou se você não está no grupo, você pode deixar as dúvidas abaixo aqui nos comentários do Instagram mesmo. Vamos aguardar mais alguns instantes. Essa aula vai estar gravada também depois, ok? Nós vamos colocar ela no YouTube e vamos deixar no Instagram também, para vocês assistirem novamente, para a gente poder comentar numa próxima live as dúvidas que tiver sobre essa aula. O som tá bom, Vitor? Tá. Então, eu sou Adriano Ortegas, eu sou militar aposentado, eu era bombeiro, trabalhei durante 25 anos na corporação, e antes de me aposentar eu entrei na terapia por necessidade. Eu precisei mudar alguns conceitos, tive que mudar alguns comportamentos que estavam me prejudicando. Então eu tive acesso à terapia integrativa, eu comecei a praticar a reflexologia podal. Logo mais eu fiz o curso, porque eu achei que era
era aquilo que faltava para mim, porque ela resolveu um problema que eu tinha e eu queria passar isso adiante. Eu queria ensinar, eu queria fazer em outras pessoas, praticar a reflexologia podal. Então eu me dediquei aos estudos e por mais de 5 anos já eu venho trabalhando nessa área, tendo resultados com essa técnica. E agora eu comecei a incentivar as pessoas a também fazer o curso de reflexologia podal, para poder ajudar outras pessoas. Porque todo mundo pode ter um conhecimento. Todo mundo pode também ajudar outras pessoas. Basta ela começar. Desde que ela tenha um passo a passo e ela siga esse método, ela vai ter resultados, ok? Então, para quem não me conhece, eu sou Adriano Ortegas, eu sou bombeiro militar aposentado, já vai fazer 3 anos que eu me aposentei, e já faz mais de 5 que eu estou na área de reflexologia podal, e faz 1 ano que eu dou aula de reflexologia podal, que eu tenho esse curso do método reflexologia na prática, e agora nós estamos entrando no online. Então esse é o nosso primeiro workshop de reflexologia podal, noções básicas, workshop online, ok? Então eu quero agradecer a você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir essa aula depois no gravado. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão por vocês estarem vendo esse vídeo, se dedicarem um pouquinho do seu tempo para aprender terapia integrativa, porque isso é mudança de comportamento, isso é mudança de vida. A terapia integrativa é o que tem de bom hoje no mercado de trabalho, tá? É o que tem de bom hoje em crescimento através das clínicas, através de consultórios, através até mesmo de hospitais, entre outros, que são inúmeros campos que vão se abrindo para a terapia integrativa, pelo resultado que ela vem tendo ao longo dos anos, e é muitos anos que tem resultado, ok? Então, a reflexologia podal não é mais uma técnica. A reflexologia podal, ela é uma terapia científica de resultados, porque já é comprovado há muitos anos que ela tem resultado, ok? Então, ela não é simplesmente mais uma, ela é a terapia de resultados, e são resultados científicos que nós podemos provar, e que a internet está cheia de documentos e estudos feitos até por médicos, onde comprova que a reflexologia podal ela tem os seus efeitos, seja ela no relaxamento ou até mesmo num tratamento a longo prazo, onde existe uma mudança aí de comportamento que vai buscar o equilíbrio do nosso corpo, porque a doença ela é o que? Ela é um desequilíbrio, ela é um conflito, ela é a falta ou excesso de alguma coisa. É onde que nós entramos fazendo essas pressões para que o organismo tenha a correção que ele precisa, tá? Então não sou eu que estou fazendo milagre, não, eu estou incentivando o organismo da pessoa a entrar em equilíbrio. E assim a reflexologia podal tem essa potencialidade, ela ajuda o organismo a encontrar o eixo, ok? É 50% meu e 50% do organismo da pessoa, porque eu dou o incentivo e a pessoa, o organismo da pessoa, ela entra no eixo. No devido tempo, ela vai buscar um equilíbrio, ok? Vamos aguardar mais alguns instantes. Se não entrar mais ninguém, a gente já começa, ok? Em respeito a quem está ao vivo. Meire, tá tudo bem com o áudio, com o vídeo? Tá me ouvindo bem? Podemos prosseguir?
Você está ouvindo, Vitor? Está assistindo? Então, eu vou dar prosseguimento ao workshop em respeito a quem está online, ao vivo, ok? Podemos começar então o workshop? Eu vou falar em torno de 45 minutos, não vou falar muito tempo, ok? E todas as dúvidas vão ser respondidas lá no grupo. Muito bem. Então, em respeito a quem está online, nós já vamos começar o nosso workshop. Como eu já falei, eu sou Adriano Ortegas, eu sou militar aposentado, bombeiro militar da reserva. E ao longo da minha carreira, eu passei por alguns momentos que eu precisei da terapia. Esse momento de estresse que a gente passa, nós precisamos olhar para isso. Da onde vem isso? Porque tudo tem um início. Nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo no nosso organismo. Não só na medicação. Além da medicação, nós precisamos fazer a correção essa observação de comportamento. Porque, um exemplo que eu vou dar para vocês. Uma dor de estômago, ela pode estar ligada ao meu comportamento. Ou não. Depende muito do comportamento, da personalidade da pessoa. Mas se eu tenho esse comportamento e eu ainda estou num ambiente estressante, claro, isso vai somar em negatividade. Eu vou ficar com mais dores. Então, se eu tenho um comportamento que já pode me causar algumas dores, e eu, além disso, estou num ambiente estressante, claro que vai potencializar essa doença. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo além das dores, além da doença. Qual é o comportamento? Não é o que eu estou fazendo que está causando isso, ou o que eu preciso fazer para melhorar isso. Então, existem esses dois lados que a gente precisa analisar, ok? O que eu estou fazendo ou o que eu preciso deixar de fazer. Então, durante esse meu período de necessidade da terapia, foi aonde eu encontrei a reflexologia podal, e eu passei por um processo onde eu senti que faz sentido, ok? Faz sentido esses resultados que a gente sente e que a gente passa para os clientes. E não é só relaxamento, ok? É tratamento de saúde. Porque se fosse só relaxamento, a gente fazia outras terapias. Como tem mais de 20 terapias integrativas. Cada organismo, cada pessoa escolhe aquela que mais se adequa, ok? Eu costumo falar que a reflexologia podal é para todo mundo, mas nem todo mundo é para reflexologia podal, tá? Por questão de gosto, de comportamento, ou porque não conheceu ainda. Então tem esses ângulos também para a gente falar. Então nós vamos começar aqui. Hoje a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre a história da técnica, o que é reflexologia podal, as indicações e as contraindicações. Amanhã, na segunda aula, nós vamos falar, primeiro nós vamos fazer uma revisão, depois nós vamos falar da reação, as reações da reflexologia podal. Nós vamos falar também dos estímulos dolorosos, o tempo da consulta e o tempo do tratamento. E depois, na terceira aula, nós vamos falar, primeiro nós vamos ter a revisão da segunda aula, nós vamos falar dos cuidados que o terapeuta precisa, nós vamos falar o valor que pode ser cobrado no início, quem está começando agora. Nós vamos falar também um pouquinho sobre tratamento e reflexologia podal em crianças, ok? Pode ser feito também, não tem nenhuma contraindicação. E na terceira aula vai ter mais prática. Nós vamos ter mais prática daqueles protocolos que nós passamos no material, lá no grupo do nosso WhatsApp, ok? Então, quando nós falamos de reflexologia podal, nós estamos falando dos pés, microsistema dos pés, ok? Boa noite quem está chegando agora.
É um prazer ter vocês aqui, ok? Qualquer dúvida depois, deixe nos comentários. Nós estamos fazendo aqui um workshop de reflexologia podal, noções básicas. Vão ser 3 aulas. Hoje, segunda, amanhã, terça e depois quarta-feira, às 20 horas, ok? E quem assistir as 3 aulas tem direito a um certificado de 5 horas. Então vamos lá, reflexologia podal porque é dos pés. Existe também a reflexologia podal das mãos, ok? Existe a reflexologia também da face. Existe a reflexologia do crânio. Existe a reflexologia da coluna vertebral, ok? E até entre outros pontos que a gente não vai falar aqui. O que é a reflexologia? Primeiro de tudo, antes da gente começar, espero que você esvazie a mente para receber esses conteúdos que nós vamos falar aqui. Se você está começando, então abra a mente e absorva esse conteúdo que nós vamos passar aqui, ok? No final desse workshop, você faz as anotações e as dúvidas para a gente conversar, para a gente nos ajudar, para ver se eu consigo tirar as dúvidas de vocês que estão começando nessa área, ok? Eu já falei que meu nome é Adriano Ortegas, eu sou reflexoterapeuta, bombeiro militar aposentado, sou formado em administração, eu sou quiropraxista também, eu sou coach e sou constelador familiar. Todas essas técnicas, ao longo do tempo que a gente vem adquirindo, nós usamos na reflexoterapia. Dentro do consultório, essa área de terapia engloba todo o conhecimento e toda essa maturidade terapêutica para ajudar o cliente a ter noção dos comportamentos que trazem as doenças, ok? Da maneira correta, da maneira assertiva, nós usamos as técnicas para fazer os tratamentos terapêuticos dentro do consultório. Isso já lá no emocional, ok? Aqui nós estamos falando ainda do básico, tá? Bem antes do físico e bem antes ainda do emocional, ok? A reflexologia podal, ela é considerada uma ciência. Então, quando nós falamos de reflexologia, nós estamos falando da ciência que estuda os efeitos reflexos no organismo humano, ok? E o seu desenvolvimento demonstrou que as regiões do corpo estão mapeadas nos pés. No caso que nós estamos falando aqui, reflexologia podal. Facial, micro-organismos na face. E assim sucessivamente. Assim, com pressões adequadas nos plexos, nas áreas e nos pontos, nós damos estímulo certo na proporção certa para que haja um tratamento efetivo. Quando nós falamos reflexoterapia, nós estamos falando da prática terapêutica da reflexologia podal. Então, para não confundir, reflexologia podal é uma ciência que estuda os pontos reflexos. Quando nós falamos de reflexoterapia, nós estamos falando da prática terapêutica da reflexologia podal, ok? Às vezes isso é meio confuso, mas ao longo do tempo vocês vão se assimilando a isso. Os microsistemas e pontos reflexos do corpo existentes nos pés, nas mãos, nas orelhas, entre outros lugares do corpo, tá? Para auxiliar na eliminação de toxinas, na sedação da dor e no relaxamento. Então nós vamos fazer o quê? As pressões, esse tratamento que nós vamos fazer, é direcionado ao que o organismo precisa. Então toda vez que eu fizer uma sessão, o organismo ele vai pegar o que ele precisa. Ele vai absorver o que ele está precisando e vai fazer um equilíbrio, ok? Se ele está precisando de relaxamento, o corpo dele vai relaxar. Se ele está precisando de um up, o corpo dele vai dar esse up no devido tempo. Então, o nosso trabalho, vamos dizer assim, o nosso passo a passo é fazer os protocolos, ou o geral ou o específico,
diante da necessidade do organismo da pessoa. Então nós vamos trabalhar em cima do que ela está precisando naquele momento. E ao longo do tempo, ela vai entender que aquilo que ela precisa está além desse momento, ok? E esse curso que nós oferecemos, o método Reflexoterapia na Prática, ele é o primeiro passo para o conhecimento sobre a maravilhosa técnica que vem mudando vidas ao longo dos anos, que é a reflexologia podal. Como eu já vinha falando no início, a reflexologia podal, ela não é uma simples terapia de relaxamento. Ela é uma grande terapia integrativa de mudança de comportamento, ok? E de tratamento de saúde a longo prazo. Eu costumo dizer que nós temos duas visões, né? Duas visões da terapia, da reflexologia podal. Uma, antes, o seu pé é antes da reflexologia podal, você olha para o seu pé, você vê um pé, ok? Você não tem ainda uma noção de o que tem por trás dessa observação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes o seu pé está inchado, ele está dolorido, às vezes o seu pé está seco, tem alguns calos, mas isso você não entende, você passa batido, você não se preocupa, ok? Depois que você passa pelo entendimento de quão poderoso é esses sinais que os nossos pés eles estão dando para nós ao longo do tempo, isso permite uma visão mais assertiva do que está acontecendo com o nosso organismo. Porque o pé ele entrega, ele avisa, ele indica que tem algo errado que está acontecendo, seja na parte física ou seja no nosso emocional, ok? Seja nos meus comportamentos, seja nas atitudes que eu venho tomando nesse ambiente. Então, o pé, ele entrega algumas coisas. E que se nós soubermos observar isso, essa visão ela é fabulosa. É chamado de linguagem dos pés. Tá? É uma terapia usada dentro do consultório que a gente usa como análise comportamental. E quando nós fazemos essa análise, nós podemos perceber quais os comportamentos que geram as dores que o cliente está falando para a gente. Ok? Mas isso é uma aula para outro módulo, ok? Mais avançado. Mas agora nós podemos analisar o seguinte. A princípio, antes da reflexologia, é simplesmente um pé. Após a reflexologia, mesmo noções básicas, nós temos a visão do microsistema do nosso corpo, onde nós vamos analisar aqui, por exemplo, a cabeça, aqui nós vamos ver o tórax, e quando nós imaginamos essas regiões e essas áreas, automaticamente já vem os órgãos dessas áreas. E nós já vamos ter entendimento. Essa maturidade terapêutica já vai indicando a nossa assertividade. Pulmão, ok? Nós vamos acertando. Aqui, abdômen. Qual é a porção maior do abdômen? É intestino. Aqui embaixo, região pélvica, nós vamos trabalhar aqui todo o calcanhar, todo ele aqui, ó, região pélvica. E aí nós vamos tendo essa maturidade de entender o que tem ali na região pélvica. Então essa visão é muito importante antes da reflexologia e depois da reflexologia podal. O mapeamento ele fica automático, é visível na sua mente. Quando você olha o pé, você já sabe o que está acontecendo ali. Claro, veja bem, isso leva um tempo. Essa maturidade não é do dia para a noite. Isso exige prática. E a prática nos atendimentos, para vocês verem a diferença que tem de um pé para outro. E aí a gente comenta assim, mas da onde surgiu a reflexologia podal? Historicamente, tem indícios comprovados que a reflexologia podal
ela foi desenvolvida em certo momento no Egito, ok? Tem informações que foi na Índia que começou a reflexologia podal, mas os registros datados de 2330 anos antes de Cristo foi encontrado no Egito, numa tumba em Saqqara, de um médico que trabalhava com a reflexologia podal. Então, naquela época, já tinham os desenhos lá nas rochas, e tudo indicava que nesse desenho, se vocês pesquisarem na internet, você vai ver essa imagem. Tudo indica que naquela época ele já fazia esse processo, essa terapia de pressões nas mãos e nos pés, ok? Essa foto é a mais famosa que existe quando você pesquisa imagens de reflexologia podal, ok? Pelos seus documentos históricos. E para a gente falar assim da área mais moderna da reflexologia podal, tem um nome conhecido que é o Dr. William Fitzgerald. Ele que foi o precursor da zonoterapia. Então ele começou a estudar essas técnicas e ao longo do tempo ele viu que também tinha sentido usar na área médica. E ele fez alguns estudos e comprovou o resultado das pressões feitas nas mãos e nos pés. E em outras áreas do corpo também. Mas o interessante é que ele foi o primeiro médico, né, o primeiro homem a fazer um mapeamento por zonas. Então ele dividiu o corpo todo, ele dividiu em 10 zonas, 5 do lado esquerdo e 5 do lado direito. E dentre essas zonas, ele fazia as pressões direcionadas aonde ele queria diminuir a tensão, a dor. Então, ele fez o direcionamento por zonoterapia. Ele dividiu o nosso corpo em 10 zonas. E através desses estudos, ele fez vários cursos, ele tentou colocar isso mais para a área médica. Falando assim que não deu certo, ele precisou ele teve a ajuda de um outro médico que pegou esse trabalho dele e começou a ensinar outras pessoas, como terapeutas, da área que não era da área médica, ok? Ele começou a ensinar outras pessoas que tinham interesse. E uma dessas pessoas que trabalhava com ele, a Eunice Ingram, uma mulher na época, ela pegou essa zonoterapia, que ela vinha estudando já há algum tempo com o Dr. William Fitzgerald, e ela mapeou os órgãos dentro da zonoterapia. E além disso, ela mudou o nome de zonoterapia para reflexologia podal. E até hoje ainda mantém esse nome, porque faz muito sentido. Então esses estudos que ela fez após ela ter mapeado os órgãos dentro do microsistema dos pés, ok? Ela pegou a zonoterapia e ela mapeou aqui nos pés. Ela fez um mapa, o mapa que a gente conhece hoje de reflexologia. O primeiro mapa é da Eunice Ingram, onde ela colocou, né, cabeça, tórax, abdômen, região pélvica, e depois ela mapeou os pulmões, coração, fígado, rim, sistema aqui, sistema ali. E isso até hoje. A diferença do mapa dela para outros mapas, a diferença está na região. Às vezes alguma região trabalhou um mecanismo diferente. E aí, vamos supor que lá nesse mapa o organismo está em outro lado. Não tem problema isso, ok? Não vamos entrar nesse mérito agora. O importante é que você vai seguir um mapa, você vai seguir um passo a passo nesse início que você está tendo, para você não se perder. É muito importante que você siga um método, que você não fique mudando nesse início de um para outro, porque senão vai dar confusão, ok? Então eu falo para vocês que eu fiz um curso de reflexologia podal durante 2 anos, ok? E depois disso a gente ainda veio estudando há mais de 5 anos para poder buscar coisas que eu já tinha ali, tá bom?
Então a gente fica estudando, mas no final a gente já tem todo o conhecimento necessário para fazer o tratamento que o cliente precisa, ok? Então, a primeiro momento eu falo para vocês, siga um método, siga um passo a passo, porque você vai ter acompanhamento, você vai ter mentoria do curso, você vai ter apoio para você, durante o estágio do curso, que são 10 atendimentos, nós vamos fazer análise desses 10 pés, para você entender um pouco como que funciona o análise, para você ver que lá no curso avançado, existe uma mudança muito além do que tem agora no básico. Você olhar o pé, você já identificar alguma coisa na primeira consulta. Isso é muito importante. E quando a Eunice Ingham, que foi a primeira mulher a fazer o mapa, ela escreveu 2 livros, ela começou a ensinar também, dar esses cursos de reflexologia podal. Ela trabalhava com esses estímulos diários. E ela falava nos livros dela que quanto mais você fizesse a pressão naquele local dolorido, você ia quebrar os cristais, que era a sujeira do organismo, bolhas de sangue, o excesso de toxina que fica bloqueando aquele sistema onde não há oxigenação correta. Ok? Por exemplo, aqui, ó, plexo solar dolorido. Então, há um acúmulo aqui de toxinas, um acúmulo pode ser de sangue, excesso de sujeira, onde o sangue ainda não houve uma oxigenação correta, ideal ali, e fica estagnado. Então é um ponto dolorido. Nós precisamos fazer as pressões até que diminua essa dor e o próprio organismo vai fazer a limpeza e vai jogar isso para fora, ok? Através do sistema linfático, através do suor que nós temos na atividade física, através da urina, das fezes, entre outros movimentos que nós vamos ter que fazer para poder liberar isso, porque sozinho, parado, vamos dizer assim, parado o corpo não limpa, ok? Nós precisamos de movimento. A reflexologia trabalha o quê? O movimento, pressões, estímulo, e você tem que ajudar fazendo a sua atividade física, não pode ficar muito parado, tá? Isso acelera a melhora do paciente. Então a reflexologia podal tem como objetivos normalizar a função do corpo. Como? Então ela vai diminuir a tensão, se necessário, ela vai aliviar o estresse, se tiver precisando, ela vai melhorar o funcionamento dos nervos e o fluxo sanguíneo do corpo, se ele está pedindo isso. Porque você vai fazer o trabalho na sessão, você vai fazer o protocolo geral ou aquele protocolo específico que você fez na anamnese. Na primeira consulta você vai fazer a anamnese, ver o que o cliente está precisando, o que ele está querendo, e aí você vai fazer um protocolo específico para ele. E além de fazer isso, você vai acompanhar ele no tratamento, para ver se é aquilo mesmo ou se você pode melhorar, colocar alguma outra coisa para ele fazer junto com isso. E a reflexologia visa ainda corrigir alguns fatores negativos presentes no processo de doença, que nós sofremos muito com alguns comportamentos. Tem pessoas que vivem tensa 24 horas. Isso é inconsciente, ela não sabe disso, mas ela sente e dói. Pescoço travado, coluna travada, pessoas que têm comportamento irritado, trava a coluna, trava o pescoço direto. E às vezes a medicação só alivia a dor, mas não destrava. Então ela precisa do quê? A primeiro momento, um relaxamento. Quando ela tem esse relaxamento, a coluna dela volta a funcionar um pouco mais suave e aí destrava, ok? Nós temos um processo de inflamação, que às vezes o nosso corpo está muito, ele tá doente, então o primeiro momento que vai aparecer é o que? Uma inflamação, e aí você precisa trabalhar as toxinas que estão ali para elas sair, você precisa incentivar o organismo a jogar para fora esse processo infeccioso, ok? E a congestão. Isso faz parte de sujeira no sistema linfático,
onde ele está travado, você precisa também incentivar para sair esses tumores, os abscessos, para sair essa sujeira do corpo. A reflexologia podal ajuda, ela incentiva nesse lado também tensão, inflamação e congestão, ok? Tudo que o corpo está precisando naquele momento, com o protocolo geral ou com o protocolo específico, você consegue, tá? Os estímulos que nós vamos fazer são de sedação, se necessário, o organismo ele vai entender que ele precisa, então ele vai captar. Tonificação, nós só fazemos as pressões. Se ele estiver precisando de sedação, tonificação e harmonização, ele que vai equilibrar, ok? Quando nós fazemos a reflexologia podal, não fazemos em todas as pessoas que vêm em busca da reflexologia podal. Porque existem algumas indicações e existem algumas contraindicações que nós precisamos analisar antes de começar. Indicação, eu falo que a reflexologia podal é para todo mundo, mas nem todo mundo é para reflexologia. Nós trabalhamos todos os tipos de doenças, entre elas conflitos de órgãos e conflitos de comportamento. Nós trabalhamos problemas de tireoide, cálculos renais, asma, labirintite, fibromialgia, temos um trabalho muito bom em fibromialgia, prisão de ventre, alteração de pressão, coluna, nós temos um trabalho muito bom em coluna também, ainda mais que eu auxilio no tratamento da coluna, técnicas de quiropraxia. Então, o nosso resultado fica sendo mais efetivo quando nós trabalhamos a reflexologia e a quiropraxia junto, ok? Nós fazemos um relaxamento para depois fazer o ajuste da vértebra, onde tem aquela dor intensa. Então, isso é muito interessante também. Hipertensão, colesterol, inchaço nas pernas, nos pés, inflamação, enxaqueca, dor no estômago, insônia, entre outras, ok? Entre outras. Mas, e quais são os cuidados especiais que nós precisamos ter? Então, entre outros, nós analisamos pés diabéticos. Nós precisamos observar se tem algum machucado, se esse pé ele está muito grosso, se eu estou fazendo muita força, eu posso machucar ele e não pode haver sangramento, ok? Então, essas pessoas diabéticas, no início agora a gente não faz a reflexologia podal, ok? Inclusive se a pessoa tiver algum machucado nos pés e ela for diabética, ok? Nós esperamos, nós não fazemos nesse momento. Gestante, nem pensar. Quem está começando a reflexologia podal não pode fazer em gestante, ok? Só no curso mais avançado. Lá tem uns critérios a ser seguido. Marca-passo também não faz. Crise de infecção não faz. Câncer não faz. Varizes expostas. Tromboflebites, trombose não faz, porque você vai acelerar um processo ali e pode deslocar algum trombo e aí pode causar aí algum transtorno para você. Fratura nos pés também não tem nem como, então a gente espera a pessoa se recuperar e logo depois que ela tiver já uns 45 dias ou 2 meses, a gente pode fazer sim, para melhorar na recuperação dela. Febre alta a gente costuma dizer bastante porque às vezes a pessoa ela precisa mesmo de ir numa UPA, né? Ela precisa ir no médico, fazer uma consulta ou num pronto atendimento já direto. Então ela vai fazer uma consulta, mas ela já está passando muito mal. Então não é o caso do atendimento seu. Você precisa orientar para que ela vá a fazer uns exames, a passar até por uma UPA, vamos dizer assim, um pronto atendimento para ver o que está acontecendo. Às vezes a febre alta dela pode ser uma infecção que ela ainda não percebeu. E ela precisa de alguns exames ou até de uma medicação ali na hora. Eu falo o seguinte, vocês têm que conhecer o que você sabe atender, o que você não sabe. Tá? Isso leva tempo, tem que ter muita prática, experiência, e você só vai ter isso quando você
entrar no campo de batalha. Não tem como você ter conhecimento sem prática e vice-versa. Então você precisa ter o conhecimento e já entrar no campo de batalha, para você esquentar esse conhecimento junto com a prática. Senão esfria e depois fica mais difícil de você começar, tá? Então, conhecer e entender as indicações e contraindicações da reflexologia podal é um cuidado especial que você deve ter para garantir e receber os diversos benefícios que ela pode proporcionar, evitando assim riscos desnecessários para você e para o seu cliente, ok? Então a nossa aula de hoje, a nossa teoria, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Agora a gente falou que ia mostrar dores de cabeça. Então, o protocolo nós vamos passar mais para frente, na terceira aula, onde vai ter a prática. Os materiais do protocolo vai ser na terceira aula, onde nós vamos fazer a prática dos protocolos que nós passamos lá no grupo, ok? Então, a dor de cabeça, nós vamos melhorar. Agora nós vamos fazer a prática para aliviar a dor de cabeça, ok? Você que está assistindo ao vivo, é muito bom ver vocês ao vivo. Você que vai assistir depois, você tem alguma dúvida, entre em contato para a gente conversar e tirar as dúvidas, ok? Você está participando do workshop online de reflexologia podal, noções básicas. Quando nós falamos de microsistemas, quando nós olhamos aos pés, nós precisamos analisar que existe um corpo aqui, ok? Cabeça, tórax, abdômen, região pélvica. Dos dois lados. Cabeça, tórax, região abdominal e cintura pélvica, ok? Dor de cabeça, nós trabalhamos todos os dedos. Todos os dedos de todos os lados. Não é só aqui na frente, em cima dos dedos. Nós trabalhamos em cima, dos lados, embaixo e entre os dedos. Como que nós fazemos? Nós fazemos pressões em minhoquinha. O que é pressões em minhoquinha? Esse movimento de correr. Ó, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. E ele vai descendo, ó. Ok? Nos dedos nós podemos fazer assim, como um beliscão. Vamos apertando, aí nós já fazemos dos dois lados. Nós mapeamos todos os dedos, fazemos pressões para sentir aonde está mais dolorido. Nós podemos descobrir alguns pontos doloridos aqui. As pessoas, por exemplo, que têm alergia, têm uma sensibilidade maior nas pontinhas aqui dos dedos, desses 4 dedos aqui. Quem tem alergia sente mais dor aqui, ok? Então, para que servem essas pressões nos dedos? As pressões nos dedos, principalmente na base do hálux, principalmente nessa lateral aqui, isso vai aliviar a dor de cabeça, ok? Vai aliviar a dor de cabeça e vai aliviar a tensão no pescoço. Então, dor de cabeça é todos os dedos, de todos os lados. Você pode começar com pressão forte, até você descobrir a sua potência na sensibilidade do pé. Não pode apertar muito nem pouco, ok? Tem que ter uma média, senão não há resultado, ok? E a tensão no pescoço é na articulação do hálux, em volta dele. Você faz pressões também aqui, ok? Em todo o pé. Então, a nossa aula de hoje, ela termina aqui. Nós falamos sobre alguns conceitos importantes para quem está começando na reflexologia podal. Demos um conteúdo bastante rico, ok? Muito importante, isso você vai ver em todos os materiais. Nós falamos um pouco aqui para aliviar
dor de cabeça e dor no pescoço. Se você tem alguma dúvida, pode colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, que nós temos esse grupo. Se você não está no grupo, entre em contato, que ainda dá tempo de adicionar vocês lá, ok? E quem assistir essas aulas, mesmo gravada, até terça-feira, ok? Tem certificado de 5 horas para vocês que assistirem todas essas aulas, ok? E eu vou tirar as dúvidas de vocês lá no grupo ou nos comentários abaixo desse vídeo, ok? Então, eu quero agradecer todos vocês que assistiram ao vivo, todos vocês que estão assistindo agora no gravado, ok? Gratidão a todos vocês. E eu quero dizer para vocês que o nosso curso de reflexologia podal, noções básicas, ele vai acontecer nas próximas semanas. Eu vou falar na última aula. São 2 dias, sábado e domingo. É um final de semana onde nós vamos ter 16 horas aulas inteiramente de práticas, mais 10 horas de atendimento no estágio que vocês vão atender 10 pessoas, no estágio onde nós vamos analisar os pés para vocês entenderem como que funciona esses atendimentos após o curso, ok? Então, se você quer saber mais sobre o curso, entre em contato para a gente tirar suas dúvidas, que nós vamos ter esse curso no próximo mês agora. Nas próximas semanas nós vamos anunciar o nosso curso, ok? Então agora, gratidão a todos vocês, grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau!